Gravação iniciada, presidente. Ok, a gente vai retomar a gravação da tarde do dia 12 de janeiro de 2021, da reunião da segunda turma, segunda sessão, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estávamos com a palavra estava a doutora Ludmila, o processo de tem 30 da pauta, que eu repasso para ela agora, por favor. Obrigada, presidente. Eu peço aos colegas desculpa por essa desatenção da minha parte, que de fato há um problema com relação ao VTN aqui, só que eu fiz uma remissão, ao invés de ser folhas 12, que é onde está a tabela do CIPT nestes autos, eu acabei falando que estava as folhas 112, o que não é verdade, de um processo que nós acabamos julgando nessa mesma sessão, mas o equívoco é o mesmo. O que aconteceu ali, quando o contribuinte foi intimado a apresentar o laudo técnico para comprovar o VTN, foi advertido que seria utilizado, que caso não fosse apresentado o laudo, está as folhas 14, seria arbitrado o valor da terra nua de R$ 57,87. Quando a gente olha a tabela que está as folhas 12, lá consta que este valor tem como origem o valor médio da DITR por município, não é feita a aptidão agrícola. Então, já até acrescentando, né, já até aderindo às colocações do presidente, no sentido de colocar algum outro desacordo nesse sentido, eu vou fazer isso nesse voto de número 30 também, mas o encaminhamento permanece o mesmo, que por não ter sido feito em observância com a aptidão agrícola, nós vamos utilizar o VTN que foi declarado. Aqui, no caso, não tem nem laudo apresentado. Então, fica, de fato, o que foi declarado ante a inobservância do requisito legal, que seja o arbitramento do VTN com base na aptidão agrícola e não com base na declaração da DITR do município. O encaminhamento seria, então, dar parcial provimento ao recurso para restabelecer 68.296,7 hectares de área de reserva legal, que estão averbadas em momento anterior ao fato gerador, e também para restabelecer o VTN declarado. Ok. Está dentro da justiça da turma, né, as questões levantadas aí. A súmula, a questão do CIPT também está dentro da disposição não só da turma, quanto do CARF, né? E tem essa questão da decadência, questão que tem controvérsia, na verdade ela não é muito abordada nos preços do CARF, que pesquisa acordam, não vê muita coisa, isso aí, é até engraçado, assim, tem uns julgamentos pontuais sobre essa questão, que na verdade é uma questão de interpretação das decisões do STJ, e isso nem sempre é muito fácil, então as pessoas interpretam de diversas maneiras, mas aqui na turma a maioria tem se entendido aí que em relação à parte que não foi declarada, a parte que foi reconhecida só de ofício, a decadência não estaria abarcando. Tem precedente contra e a favor também, acho que as motivações também são que os colegas aí que ficam vencidos na votação são muito boas, enfim, é uma pouca questão de convencimento, tá? Então, recordando, são essas situações, existe um pagamento, o contribuinte declara, no caso interno, ele declara, paga uma parte meio de acordo com a declaração, mas aí, geralmente, uma pequena parcela, a fiscalização e lança um valor bem maior em relação àquela parte que não foi declarada, nem houve pagamento antecipado, tem-se, assim, tem entendimento de que declarou, tem uma interpretação das decisões da CJ, que insiste que houve uma declaração de débito, parcial, e aí, digamos assim, mesmo o tributo apurado de ofício estaria submetido ao prazo decadencial do 150, parágrafo 4º, tem a interpretação de que também que vem prevalecendo até o momento na turma, de que em relação ao débito que só é conhecido de ofício, não houve antecipação, não houve declaração, não houve nada, e então não se enquadraria na própria sistemática do CTN, né, que
isso seria uma interpretação talvez mais literal, mas é interpretação. Estou falando mais para a Sônia, ela faz as colocações dela, que já pediu a palavra e tá, se a Leonardo quiser corrigir também, mas acho que é isso, né, Leonardo? Sônia, por favor. Agora, eu queria só que você me contasse, se for possível, qual é o entendimento da turma, porque existe um entendimento, existiu no passado uma discussão com relação ao IRPF, exatamente no mesmo sentido, né? Qualquer pagamento, e hoje, pelo menos na TRJ, eu não me lembro como é que está isso no CAF, mas eu acho que também qualquer espécie de pagamento de retenção, ou pagamento, enfim, qualquer espécie de pagamento de imposto de renda é o suficiente, se existir pagamento, é suficiente para trazer a regra do 150, parágrafo 4, a exceção, né, da ocorrência de fraude, dolo ou simulação, que é o que está previsto lá no 173. E eu queria entender qual é o posicionamento, então, da turma. Na verdade, em relação a essa, até tem questão que já está até simulada, né, imposto de renda na fonte. Está simulado. É vinculante para a administração pública, mas a ideia continua um pouco em aberto, assim, porque a turma vem entendendo que a situação seria um pouco diferente, né, e tem precedentes nesse sentido do pleno, né, e até alguns posicionamentos, outros mais, de que em relação ao não lançado, teria, digamos assim, o contribuinte teria feito uma declaração do débito, mas apenas, vamos dizer, o ITR, por exemplo, seria ele declarou 1.000, pagou, só que a fiscalização apura 40 mil, que em relação a essa diferença não haveria... Eu entendi, eu só não consigo perceber a diferença que existe com relação ao imposto de renda, e aí eu acho que fica incongruente, né? É uma possibilidade de haver incongruência mesmo, está bem colocado. Mas a gente tem votado assim, tá? Tem uma questão, de repente, de maturar. Eu tô aberto aqui a uma revisão do meu posicionamento, mas eu estou precisando ouvir mais, discutir mais o assunto. Só acho que a decisão do STJ em si, ela não é clara nesse sentido, tá? Ela não, o precedente, ela não aponta essa situação. Não sei se o Mário quer falar também alguma coisa. O que você acha, Mário, para acrescentar aí, a respeito do tempo? O que a gente vê, a diferença que tem nesse aspecto que foi colocado pela Ludmila, se a declaração por si só trairia a aplicação do 150, né? E a posição, se não me engano, do Martim, né? E não sei se de outro colega também, dessa questão de aplicação de 150 pelo valor declarado e não recolhido. Daí eu sempre mantenho a posição que é o pagamento, de acordo com o próprio CTN lá define. Mas a dúvida que parece que o Ludmila colocou é sobre esse aspecto que foi declarado, mas não foi recolhido, né? A parte do pagamento, a única diferença que tem no caso da pessoa física é ganho de capital, que a gente considera que é recolhimento à parte, né? Essa aí é outra corporação, então não atrairia. Somente o ganho de capital não pune com os outros e vice-versa. Mas no caso concreto, houve algum pagamento de ITR no período? O meu posicionamento é que, da mesma forma, que qualquer pagamento, ele atinge todo o tributo. Então, nesse caso, não se aplicaria o 173, se aplicaria o 150, a priori. Houve pagamento, Ludmila? Como é que foi? Houve uma declaração irrisória e houve um pagamento do montante irrisório. Eu acho que neste caso, né, eu acho que quando a gente está falando dessas outras hipóteses, né, em que há jurisprudência firmada do STJ que eu não posso deixar de aplicar, eu acabo me curvando, mas eu acho que eu sempre fiz questão de ressaltar os problemas que eu vejo dessa jurisprudência que se firmou, dessa questão do pagamento antecipado. Isso eu até me lembro em que contexto foi um embargo de divergência no STJ,
com relação a uma discussão acerca de ICMS, né, se o valor antecipado, qualquer que fosse ele, significaria, né, faria atrair a previsão do parágrafo 4º, o que eu acho teratológico, porque você se depara reiteradamente com a situação que a gente vê aqui nos autos. Há uma declaração irrisória e depois apura-se um débito bilionário e a pessoa pagou R$100. Eu falo que isso houve um pagamento antecipado e que ela recolheu. Eu não concordo, né, pessoalmente, justamente por pela consequência disso, né, e pelo trabalho da fiscalização, que tem que apurar de ofício um valor que não foi, porque totalmente diferente é quando há uma declaração correta e há um recolhimento a menor ou não recolhimento, porque você não exigiria ali da autoridade fiscalizadora esforço algum. Agora, aqui, a meu ver, isso é um estímulo a uma declaração irrisória desses termos, porque você obriga a fiscalização a agir. Olha, o custo que você dá para o aparato estatal fazer isso, de ter que fiscalizar um a um, depois ter que fazer levantamento de ofício, sendo que não deveria ser essa a realidade, e ainda a gente premia o contribuinte com a aplicação do parágrafo do artigo 150. Então, assim, nos casos em que eu sou obrigada a aplicar, eu aplico, mas nesse caso de TR, havendo essa justificativa, de fato, eu vou manter esse posicionamento. Eu não entendi a justificativa, Ludmila, pode só esclarecer? Para você não aplicar? A justificativa para não aplicar é justamente isso. O que acontece, né, quando você faz esse pagamento antecipado, que a gente vê na prática, primeiro, né, uma subdeclaração, feitas subdeclarações, com declarações de valores irrisórios, com recolhimento de valores irrisórios, para no final das contas ainda haver uma premiação do contribuinte. Sendo que existe todo um esforço de fiscalização que tem que fazer o lançamento de ofício daquele indivíduo que sabia que devia aquele montante, mas vai lá e recolhe R$1. Isso aqui é um pagamento antecipado. Pega para você ver a declaração do quanto que foi apurado e quanto que foi exigido nesse caso. Então, foi feita uma leitura, né? Esse posicionamento, né? É uma construção jurisprudencial, a meu ver, se você for analisar a legislação, a lei, letra fria da lei, eu veria mais como uma aplicação do artigo, do parágrafo 4, em hipóteses mais descritas do que a gente aplica hoje. E por uma construção jurisprudencial, a gente vê uma aplicação indistinta de houve um recolhimento parcial, irrisório, uma declaração que exigiu esforço e recurso da fiscalização para ser constituída, e a gente está premiando o contribuinte com a aplicação de uma regra cadencial que é favorável a ele, ou prescricional, que está no mesmo esse problema. Tá, a Sônia pediu palavra, depois tem... Vamos tentar... Eu só fazendo um parênteses aqui, rapidamente, assim, né, na verdade, eu entendo as colocações, então, da Ludmila, tanto também até da Sônia e tudo mais, a parte, assim, eu queria colocar, evidentemente, que eu já até sendo repetitivo, o STJ não está claro em relação à interpretação da STJ, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma coerênciazinha, né? E a minha sugestão, até tendo em vista que a Sônia provavelmente já tem votado algumas coisas, eu sempre me lembro que na época eu estava na Receita Federal, mas já tem tanto tempo isso, existia polêmica em relação a esse tipo de situação, tá? E eu acharia interessante, assim, de repente, se a Sônia quiser pedir uma vista e estudar essa matéria e trazer alguns subsídios para nós aí do que está acontecendo atualmente na Receita Federal e nas RJs em relação a essa questão, acho que vai ser bastante interessante, tá? Porque está faltando, eu particularmente, assim, lógico, os argumentos que a Ludmila está levantando são argumentos até que eu trouxe primeiro, mesmo trouxe, né, que acaba criando esse tipo de situação, mas também a gente tem que ter uma coerência aí dentro de determinadas situações. Uma coisa que eu vejo aqui no ITR também é muito aqui, o contribuinte ele declara, aí consta na declaração pagamento, mas só que não tem recolhimento nenhum nos autos comprovados. Geralmente é o que acontece mais assim, né? Ele diz que pagou, está até lá a declaração, tem consta um pagamento, mas não tá claro, assim, não tem DARF, não tem recolhimento nem nada, então a gente acaba adotando essa tese muito em função disso. Mas Sônia, pode falar, por favor. Sônia. Eu não me sinto prestigiando o contribuinte ou prestigiando o fisco,
E eu me sinto exercendo um controle de legalidade, que eu acho que é o que a gente deve fazer no julgamento administrativo. Nós somos incumbidos a fazer, seja na primeira instância, um pouco mais de abertura na segunda, porque na segunda instância você não fica preso às soluções de consulta da COSIT, como a gente fica na DRJ. Então, eu não me sinto de forma alguma prestigiando ou não, me sinto fazendo o controle de legalidade. De fato, o imposto de renda da pessoa física e os demais tributos, pessoa jurídica também, se tiver qualquer retenção, qualquer recolhimento, isso atrai o 150 parágrafo 4, não havendo aí uma situação de fraude, dolo ou simulação. E, por coerência minha, até a doutrina que cerca o tema decadência, eu sou favorável e aplicaria, se fosse a relatora, teria aplicado aí o 150, parágrafo 4º. Eu não faço, normalmente, essa distinção nos meus julgamentos, pelo fato de eu estar julgando pessoa física, ou dos valores serem irrisórios, ou dos valores terem um montante expressivo. Eu julgo com controle de legalidade, de acordo com a lei, com os motivos, todo o processo que eu estava julgando pessoa física e comércio exterior. Eu julgo todo com a mesma visão. Então, eu não me sinto prestigiando ou agindo em detrimento. Eu agindo simplesmente exercendo o meu dever de controle de legalidade. Fazendo essa ponderação, eu não acho que seja uma matéria, como é uma matéria de direito, eu não acho que seja um assunto para vistas. Normalmente, eu peço vistas quando eu tenho dúvida prática, não quando eu tenho dúvida de questão jurídica. E dessa questão eu não tenho dúvida. Eu não me importo de trazer mais elementos para vocês, mas pelo que eu estou vendo, também eu não concordo com algumas decisões de DRJ na área de ITR, pelo que eu vi aqui desse julgamento breve. Então, eu não sei se eu poderia me pautar pelas decisões dos meus colegas, mas eu posso me pautar, sim, pela legislação, pelos julgamentos do STJ, que nós sabemos que a jurisprudência do STJ, enfim, toda sorte, né, de grandeza, e também posso me pautar por aquilo que eu entendo como sendo o melhor direito, pelo conhecimento que eu tenho de direito tributário. Então, nesse sentido, eu peço desculpas aí a vocês, mas nessas situações em que existe pagamento, seja ele pífio ou não, e eu já fiz isso em imposto de renda, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, então eu não me sinto um pouco preocupada com isso, em valores expressivos e em valores pequenos, nessa situação, eu declaro decadência. Mas se você quiser, Rony, eu posso fazer o pedido de vista para fazer uma declaração de voto. Você está em relação a isso? É que normalmente a questão de direito, eu não peço vista porque... Sim, não é tão complexo mesmo. Eu tenho refletido em algumas coisas. São questões que, a não ser que fosse uma questão muito extraordinária e nova da legislação, né? Mas, enfim, feita essa ponderação, era isso que eu queria comentar. Eu creio que é uma questãozinha de fato rápida, assim, né? Tem comprovante de pagamento no processo desse valor, ou não tem? Isso que eu ia levantar, isso que eu estava com a mão levantada, mas eu vou fazer esclarecimentos adicionais também. Não tem DARF. O que eu estou contando aqui é pelo levantamento de um imposto suplementar a pagar. Tem que presumir que, principalmente considerando que a declaração do valor é irrisória, eu não tenho DARF aí, salvo melhor juízo. Eu posso pedir até um tempo para olhar, mas eu não lembro de ter achado, não. Eu fiz isso porque houve uma declaração irrisória. Então, eu presumi que, como o montante era pífio, tinha sido recolhido. Não tem DARF, eu acho. Com a certeza absoluta. E agora, uma ponderação que eu queria fazer, que eu não sei se eu acho que ficou claro aqui, não estou fazendo uma análise com base em montante ou não. É só pela situação, né? O que enseja, o que a aplicação dessa construção jurisprudencial acerca desse pagamento a menor antecipado, se considerar qualquer montante, qual que foi a consequência disso. Não que eu analise valores, né? Isso aqui claramente ninguém faz isso, mas neste caso só chama atenção
pelo valor ser tão irrisório, o que demonstra, né, o temor com relação a essa jurisprudência que acabou se firmando em outros casos. Ok. Então tá, acho que todos já debateram bastante, né? O Mário, por favor. É uma dúvida que eu fiquei, Ludmila, me parece, e aí o resultado que a gente está caminhando aqui, a propósito, acaba incidindo a mesma coisa, porque o que determinou o valor irrisório, principalmente, é o VTN de 56 centavos por hectare. Né? Então, 56 centavos, mesmo excluindo as exclusões que fizeram, vai continuar um valor baixo, né? Porque o VTN está muito baixo. Então, acho que não vai ter esse efeito. Mas eu estou com dificuldade hoje, principalmente os processos do Ludmila, eu deixei a noite inteira baixando e não consegui. Eu queria uma vista de mesa, presidente, que aí, para poder terminar de baixar esse processo, eu queria dar uma olhadinha. Porque essa questão do lançamento suplementar é em função do que ele declarou. Porque o que é declarado, o excedente é suplementar. Mas não necessariamente esteja ter pagamento ou não, né? Se considera que é suplementar, porque o resto é cobrança direta. Então, tem um problema também, né, que às vezes se a gente reconhece antecipação de pagamento sem ter pagamento do processo, a procuradoria, até para saber como é que funciona, eles são atentos com isso, né? Se a gente reconhece que estamos essas questões de decadência é muito comum em contribuições, né? A gente reconhece decadência, mas não apresenta assim dados coerentes de que há um pagamento antecipado, a procuradoria embarga, sabe? Então, assim, tem esse ponto também de que é interessante a gente. Aí o que a gente ou a gente baixa diligência, ou então usa um de prova e não dá, e não reconhece a decadência, se é o caso, mas aí em função da questão da prova, tá? A Sônia. Só para falar que se não tiver prova do pagamento, não tiver lá ou DARF, ou uma foto do CIEF, né, mostrando que houve qualquer tipo de retenção, a Receita a gente entra lá e vê, aqui a gente não pode fazer isso, né, não tem como, a gente nem tem acesso. Então, e tem que estar nos autos. Se não tiver prova, numa situação de ausência de prova de pagamento, eu voto pela aplicação no 1731, ok, sem nenhum problema. Eu voto pela aplicação do 154 para caso exista prova do pagamento. E aí eu acho que não precisa baixar a diligência. Tem prova, não tem prova, pronto. Ok. Ludmila, para relatora, já para encerrar, e depois eu passo para o Mário, por favor. Essas questões que são importantes, eu acabei com relação a essa questão do pagamento, de ter ou não, eu acabei negligenciando isso, que teria facilitado muito meu trabalho, né, que eu falaria, não teve pagamento nenhum do valor pífio declarado, melhoraria a situação para muita gente. Eu vou fazer essa retificação, eu tenho quase certeza absoluta que não tem essa prova, e aí a gente, quando o Mário voltar da vista, a gente já volta com algo mais redondo acerca dessa discussão. Ok. Então, só complementando, mesmo porque foi ele quem alegou decadente. Então, muito mais deveria ter apresentado comprovante de pagamento. Né? Se ele está suscitando decadência, tem que trazer os elementos que ele entender, que justifique e prove o que ele está solicitando. Sim. O ônus seria dele. Que o fato de estar incutindo suplementar seja o suficiente para a gente dar por satisfeito a prova de que houve pagamento. Isso é uma questão aí que a gente teria de refletir, né? Você precisa ter uma cópia de um DARF mesmo, alguma coisa, uma tela de confusão para refletir se seria, né? Porque, às vezes, em contribuições, particularmente, às vezes a gente consegue, no conjunto dos elementos probatórios, a gente consegue chegar a uma convicção muito razoável, ainda que não tenha aquela guia específica. O fiscal tem um relatório lá, demonstrando quais são as GPS, o fiscal refere que verificou todas as GPS. Os lançamentos de TR são muito mais precários, né, gente? São lançamentos de malha, e há uma limitação muito maior aí, né, nesse tipo de detalhe. Tendo ou não GPS, às vezes o fiscal junto ou não, ele nem se toca disso, que ele está focado em outra coisa, ele não está focado em verificar
se tem área de preservação permanente e tal, mas não, ele não se toca dessa questão, muitas vezes, de decadência ou não, de ter de juntar. É diferente de uma auto-infração de imposto na pessoa jurídica, não é isso, é outro lado. Tá bom? Mas é isso, a Sônia quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Tá. Então fica a vista de mesa para o Mário, né? E é interessante, é importante a contribuição da Sônia para a gente refletir mesmo, né? Como eu digo, é um assunto que a gente tem que pensar bem. Tá bom? Então fica a vista de mesa para o Mário, nesse item que é o item 30, né? E vamos passar para o 31, então. O 31? Isso, é o meu último. É o 31, que tem repetitivo, né? Por favor. Então, esse caso aqui tem umas inovações recursais. Teve um divórcio no meio do procedimento aqui. Estou tentando explicar mais ou menos a situação. A situação foi a seguinte: foi feito, em termos de intimação fiscal e a próprio auto de infração, em princípio, ele constou como sujeito passivo tão somente o NADER. Só o NADER. Aí, no momento da impugnação, o NADER apareceu e um outro coproprietário, irmão dele, apareceu também, falando que ele era coproprietário, que ele não tinha sido cientificado, etc. E foi feito um despacho determinando a cientificação de todos os coproprietários. E dentre esses coproprietários, tem a senhora Denise, outrora Murat, que era casada com o Nader Murat, e então essas pessoas, após essa nova cientificação, elas apresentaram de forma conjunta uma impugnação. No recurso voluntário, além do divórcio, parece que, por questões de entendimento familiares também, o Nader Murat acaba apresentando um recurso voluntário sozinho, a ex-mulher apresenta um outro recurso voluntário, dessa vez suscitando uma tese de legitimidade passiva, algo que não foi apresentado na impugnação, e os demais, que são os irmãos dele, que aparentemente são as pessoas que fazem a gestão da propriedade, apresentaram em conjunto também um recurso voluntário, e suscitando também uma outra matéria, que, a meu ver, é de ordem pública, mas eu reconheço que essa é um pouco mais controversa do que a legitimidade passiva, não tem efeito prático no lançamento, que é a questão dos consectários legais. Porque tem gente que entende que consectários legais, juros, isso não seria matéria dos índices, né, aplicáveis, não seriam matéria de ordem pública. Só que o STJ tem jurisprudência que fala que quando, né, em exame necessário é feita uma aplicação de um índice, Selic, por exemplo, desfavorável, que seria pior para a fazenda pública, isso não seria reformar simpégios, porque seriam os consectários legais matéria de ordem pública. Então, eles estariam fora dessa reforma pior, né, que não poderia acontecer, nos casos de reexame necessário. Então, eu conheci dessas matérias, e o termo prático, a Selic não tem impacto nenhum, porque sim, o índice aplicável, então isso não vai ter problema, mas é só para fazer essa delimitação. Eu vou pedir licença, então, só porque eu esclareci essas questões um pouco mais conturbadas que tiveram no final, para a gente só passar diretamente o que está se discutindo aqui, além dessas matérias de ordem pública, existe uma preliminar de cerceamento de defesa, e existem algumas questões, né, de áreas de produto vegetal e pastagem, e também, salvo engano, VTN. Então, é bem tranquilo, apesar de que as áreas de produto vegetal e de pastagem, elas fogem um pouco, né, o arcabouço probatório é bem diferente do que a gente estava vendo antes, de APP, ARL, área de interesse ecológico, mas, no geral, é uma questão um tanto quanto simplório, não está complexo esse não, entendendo todas essas questões aqui que eu já narrei. Então, eu vou pedir licença para passar para o voto, porque ali eu já vou fazer o cotejo das razões que foram declinadas em ambas as instâncias,
eu diferi a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância administrativa. A Denise, que aí passa a utilizar o nome de solteira, inova ao suscitar a impossibilidade de ser responsabilizada pelo recolhimento do crédito de natureza tributária. Entretanto, desabença que as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e matéria tributária, estão sempre imediatamente ligadas às questões de viabilidade, dentre elas a ilegitimidade. Relacionei algumas jurisprudências do STJ que trazem a ilegitimidade como matéria de ordem pública, e eu também vislumbro inovação recursal na peça apresentada em conjunto pelos demais coproprietários, salvo o sujeito passivo que está identificado aqui, que é o NADA, que é o Samir, Eliana, o Massoud e a Kátia, que fala contra a impossibilidade de incidência da Selic sobre a multa aplicada de ofício. A matéria, apesar de nova, igualmente merece ser reconhecida por ser de ordem pública, e eu colaciono aí algumas jurisprudências do STJ que consignam isso. Então, por essa razão, eu conheço dos tempestivos recursos presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Ele pede também a questão de uma atribuição de efeito suspensivo, que é dado de forma automática. E aqui também, Sônia, é feita uma juntada em sede recursal de alguns outros documentos. A meu ver, todos irrelevantes, não vão ter nenhum impacto, né, no deslinde da querela, mas como eles começam a ter, eu acho que esses problemas pessoais, eles juntam cópia de uma ação de indenização por perdas e danos, que o NADER entra contra esses irmãos, umas fotos da fazenda de satélite, um contrato de arrendamento de bens, alguns e-mails que foram trocados, declaração de quitação de TR, comprovante de situação cadastral, e uns relatórios também que vêm no corpo de e-mail de supostas compras e vendas de forma a comprovar a área de produtos rurais. Eu, apesar, né, de anotar que eles deviam ter juntado isso antes, em atenção ao princípio da verdade material, passível a juntadas extemporâneas de documentos que visam apenas robustecer o laço probatório apresentado, de forma a corroborar a linha argumentativa que vinha sendo desenvolvida desde a impugnação, então eu estou conhecendo desses documentos. Existe uma nulidade por cerceamento de defesa, essa nulidade, ela está presente da manifestação conjunta que foi feita em sede de impugnação, só que ela só foi replicada pelo NADER. E o NADER fala que é imprescindível que a notificação tivesse sido endereçada a todos os condôminos, pois é uma condição inerente indispensável ao exercício regular do direito de defesa, e faz aquelas ponderações, né, artigo 5º. Conforme já relatado, após constatado ter o imóvel objeto da autuação vários proprietários, determinada a intimação de cada uma deles, vide despacho às folhas 109, e reaberto o prazo para manejo da impugnação. Mais do que isso, apreciada pela instância a cor, uma documentação extemporânea apresentada, o que comprova ter sido oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório. Depois que eles apresentam a impugnação conjunta, eles fazem a juntada do laudo técnico. E a DRJ, ela aprecia esse laudo técnico, ainda que não tenha vindo acostado à impugnação. Então, ele falhou por demonstrar, né, que o lançamento respeitou os requisitos do artigo 10, ou que tenha ocorrido qualquer nulidade do artigo 159. Eu também não vislumbro cerceamento de defesa, justamente porque, no decorrer do presente processo, os responsáveis lograram êxito, sujeitos passivos, lograram êxito em apresentar a impugnação, recurso e documentos requeridos pelas autoridades fiscais. Por essa razão, eu não acolho a preliminar. Existe aqui uma ilegitimidade passiva suscitada pela Denise, que é o seguinte: ela fala que apenas em sede recursal, basicamente o que ela conta aqui é que ela não participava da gestão dessa propriedade, então que ela não tinha nenhum poder decisório ali, e que ela então não agiu com excesso de poderes. Ela toma como se ela estivesse sendo responsabilizada, como responsável pelo crédito tributário. Só que quando ela vai fazer a defesa dela, ela fala, para piorar a situação, os demais coproprietários. Ou seja, ela assume que ela é coproprietária. Então, ela não é responsável.
E aí, o que eu coloco, né, já passando a transcrição de toda a alegação dela, é que, diferentemente do que sustenta a recorrente, ela não está sendo responsabilizada, seja por força do disposto no artigo 124, seja por força daquilo que está previsto no 135, como ela mesma reconhece, ela é coproprietária do imóvel objeto da autuação. Conforme consta da matrícula do bem imóvel, Denise Salma Murat era casada em comunhão universal de bens com o Nader Murat, está às folhas 73, e mesmo após o divórcio, continua a constar como proprietária, passando a adotar o nome de solteira, Denise Salma Resk, sei lá. Vide a averbação às folhas 71, datada de 2 de março de 2012. E olha outra coisa, essa averbação, ela é posterior ao fato gerador, apesar da homologação ser anterior à ocorrência do fato gerador, mas de toda sorte ela é proprietária. Então, o artigo 4º determina, né, que o proprietário do imóvel rural é titular do domínio útil, ou seu possuidor é o contribuinte do INTR, sendo a recorrente a proprietária patente a sua legitimidade passiva. Do mérito da não comprovação das áreas de produtos vegetais e das áreas de pastagem. Então, cinge-se a controvérsia em aferir terem os recorrentes logrado êxito em comprovar a existência de área de produtos vegetais com extensão de 397,6 hectares e áreas de pastagem de 488. Por entender que não foi feita a prova das áreas efetivamente utilizadas, a fiscalização ela apurou 0. Isso para ambos os exercícios, para ambos durante o exercício de 2009, está as folhas 10. Na tentativa de comprovação dessas áreas, foram acostados os seguintes documentos: laudo comprobatório de atividade de cultivo de milho, contrato de arrendamento firmado, fotos da propriedade na época da invasão do MST, fotos da lavoura de milho, imagem do Google Earth, contratos, documentos referentes ao arrendamento firmado com o senhor não sei quem, cartão do CNPJ, e-mails trocados, cartão do CNPJ da Fazenda. O termo de intimação fiscal lista a documentação idônea a ser apresentada: notas fiscais de produtor, notas de insumo, certificado de depósito em caso de armazenagem do produto, contratos ou cédulas de crédito rural, outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais, as quais nem mesmo em sede recursal foram juntadas, mesmo após a DRJ ter advertido os recorrentes sobre a sua falta. A comprovação da área de pastagem dependia da apresentação das fichas de vacinação expedidas pelo órgão competente, acompanhada da nota fiscal de aquisição das vacinas, demonstrativo de movimentação do gado e rebanho, nota fiscal do produtor referente à compra e venda do gado, que, de igual modo, não foram carreadas, ao sentido das recorrentes, em colisão ao que fora requisitado, juntadas apenas as seguintes provas: foto da propriedade que comprova a área destinada à pastagem, imagens também obtidas do Google Earth, e-mails trocados que demonstram que havia a exploração da terra para pastagem. Sem a apresentação dos documentos requisitados, não há como acolher o pedido de restabelecimento das áreas glosadas. Da questão do VTN, fiz aquelas considerações gerais, tem que ser por aptidão agrícola, então já vou pedir licença para passar para as folhas 12, que é quando eu passo a analisar o que está aqui nesses autos. As folhas 24, encontra-se a tabela CIPT, contendo o VTN médio por aptidão agrícola para exercício de 2009 na região do imóvel, razão pela qual, sobre os ombros dos recorrentes, recai o ônus de apresentar o laudo técnico de acordo com as normas da NBR 14653. Adiro as minudentes razões lançadas pela instância ACOR para rechaçar as conclusões do laudo técnico. O que aconteceu? E foi, como vocês podem ver aí da própria transcrição, que foi feito de fato uma análise minuciosa desse laudo, mas em suma, o que ele traz é essas discrepâncias dessas propriedades, a falta de identificação, por mais que o problema não seja, não analisou 5, tudo bem, analisou mais do que 5, mas não fez a delimitação, olha, isso aqui, essa propriedade tem uma área de benfeitoria tal, as situações, elas são análogas, essas propriedades, elas são idênticas, o período é o mesmo, então, na verdade, é trazido também, salvo engano, nesse processo,
valor que foi extraído de outra forma, elaborada por Instituto de Economia Agrícola, que é o que eu vou até colocar aqui agora. A tabela também contendo o VTN para a região do imóvel elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, acostado ao recurso, tampouco se presta elidir o arbitramento. Em estrita observância aos ditames legais e previamente lançado no termo de identificação fiscal, que para fins do lançamento ele deveria comprovar o laudo. Como ele vê que o laudo é deficiente, para tentar robustecer o lastro probatório até então juntado, ele junta essa tabela. Só que essa tabela ela não vai corroborar o que está num laudo que é inapto. Então, por não terem se desencumbido do ônus probatórios, eu também estou rejeitando a alegação. Pedido subsidiário, prova pericial, estou deixando de acolher, porque é única e exclusivamente questão documental. E a questão da taxa Selic sobre a multa de ofício, a gente tem a súmula 108 do CARF, razão pela qual estou rejeitando a alegação. Então, ante o exposto, eu nego o provimento aos recursos voluntários. Oi, bom, tá aí o posicionamento da doutora Ludmila, né? Tem essa questão sempre polêmica de conhecimento de ofício ou não. Eu faço uma observação que em relação à legitimidade passiva, etc., não é decisão da STJ, isso é doutrina pacífica em que legitimidade processual é matéria de ordem pública, né? O que não ocorre nessa questão da multa, Selic, essas coisas, isso aí não conheço, desconheço doutrina, seja pacífica ou não pacífica, tratando do tema como matéria de ordem pública. A gente tem decisões aí do STJ, o que acho que são situações bastante diferentes, né? Então, assim, particularmente, não parece claro que as questões de acréscimos legais sejam questões de ordem pública, e isso eu divido. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um pedido e a gente tem uma súmula do CARF aí, que trata de que não cabe juros sobre multa de ofício. Então, assim, na maioria das vezes vai acabar meio que dando na mesma, né, que a gente não conhece, nega provimento. Particularmente, numa situação dessa, até para praticabilidade do julgamento, eu voto pelas conclusões, assim. Mas, em tese, a princípio, me parece ser o caso de não conhecer, mas, assim, também acho que conhecer e negar provimento com base na súmula acaba tendo o mesmo resultado prático, tá? Só essa observação que eu faço aí. E passo a palavra, não sei se alguém quer Só registrando a questão da ilegitimidade passiva da jurisprudência do STJ, ela só visa robustecer mesmo, que eu fiz até um parágrafozinho anterior explicando, né, o que seriam as matérias de ordem pública em âmbito tributário, e ali condições da ação e tudo isso de fato, é questão doutrinária pacífica, mas só para espancar algumas dúvidas que o STJ já muito se manifesta nesse sentido, mas nós já temos sim na doutrina há muito tempo o pessoal já tratando dessa questão. E da questão dos índices de correção, ela realmente é uma questão que não é pacífica, tem jurisprudência para ambos os lados, isso não é, mas eu acho que até em termos, né, de dar uma prestação jurisdicional maior e até por não ter nenhum outro impacto, a gente já tem súmula, eu acabei achando melhor apreciar, até para não ter que fazer aqueles dispositivos conheço parcialmente salvo isso, fica até mais simples. É que gera dúvida, né? Até para colocar, né, essa questão, né, Sônia, que é uma questão bem específica do CARF, não tem muito em DRJ, né, que tem uma matéria que está simulada, e aí a redação do artigo 62, se não me engano, ou 72, 62, 72, ele diz que tem uma súmula do CARF, tem que ser aplicado nos julgamentos do CARF. Mas vai ser aplicado, o que é aplicado no julgamento, né? O julgamento tem que ser conhecida a matéria, aí você aplica, ou já antes de ser conhecido você pode aplicar, né? Somente quando conhecimento de tempestividade, para mim é uma coisa que realmente não dá nem para superar, porque já queima na largada. Se tem por cento tempestivo, esquece. Mas quando é conhecimento de matéria, preclusão, de documento, eu tenho critérios assim que eu acho que os critérios de conhecimento ou não são um pouco mais cinzentos, porque é só ver os preços do cara. De qualquer tribunal, né? Que documento eu conheço, posso conhecer. A diferença de tempestividade é um caso à parte, né? É muito claro, muito objetivo, é quase matemático, né? Agora, a argumentação, conhecer ou não de ofício, etc. Então, aí ele trouxe um documento, uma argumentação em tese só de segunda instância,
mas realmente tem uma súmula aí no CARF, e como no caso concreto não vai dar em nada, de um jeito ou de outro, eu tenho essa abordagem assim, um pouco prática, tá? Mas acho que também quem quiser abrir uma divergência por não conhecer, tá? Acho que tem respaldo, bem à vontade. Então, fiz esse esclarecimento. Se ninguém tem dúvidas aí, eu vou passar a votação. Mário? Eu também vou nessa linha. Eu acho que não é no caso da taxa Selic, para mim não é questão de ordem pública, não. Eu tenho dúvida também. Então, eu acompanho o voto pelas conclusões, para evitar. Tá. Eu acompanho a Ludmila integralmente, eu concordo com a matéria de ordem pública, inclusive, até a título de exemplo, né? Uma advogada, a gente vê às vezes esses casos, onde o juiz não fixa na sentença o índice de correção. E aí vai fazer um cumprimento de sentença e não tem lá nenhum índice previsto. Né? E aí, por ser matéria de ordem pública, o juiz fixa, não é porque aquela sentença não vai ter índice nenhum de correção, não vai atualizar o cálculo de nenhuma forma. O juiz vai cumprir aquela sentença, mas vai dar um índice lá. Por exemplo, se for tributo, vai aplicar a Selic. Então, não é porque não diz qual é o índice de correção que não vai deixar de cumprir, incluir naquele cumprimento de sentença um índice, por ser com secretário legal em matéria de ordem pública. É só um exemplo, né, de como o judiciário trata isso, que eu já vi na prática. Né? Eu acompanho, então, a Ludmila integralmente. Eu também acompanho a relatora. Eu votaria pelo não conhecimento dos documentos e pelo não conhecimento da questão da taxa. Então, eu vou votar para que não tenha que fazer para que você não tenha esse trabalho todo, como não vai ter nenhuma diferença de ordem prática, Rony, eu voto pelas conclusões, junto com a relatora, da mesma forma que o Mário. Porque eu não concordo nem com o recebimento dos documentos, nem com a análise da taxa de juros sob a ótica de matéria de ordem pública. Eu acompanho. Posso falar? Claro. Eu acompanho pelas conclusões também, todos já sabem as razões. Basicamente são as mesmas dos demais. Eu acompanho o relator integralmente, presidente. Tá. Ficou pelas conclusões. Então, foi o seguinte, eu vou acompanhar o relator, só para não ter que fazer aquela questão das conclusões e alguém ter que... Depois eu vou... porque quando tem conclusões, assim, porque aí tem que ver se quando eu acho que nem está regrado isso aí, porque quando é empate a favor e quando tem um dispositivo, assim, né, tem essas modificações de voto de qualidade, essas coisas todas, quando é empate a favor, contribuinte, contra o contribuinte, aquela coisa toda, mas agora nas conclusões, eu não sei se isso está regrado, tá, quando dá esses empates na votação, no caso do empate na votação. Então, para não complicar, eu vou olhar com calma, aí eu vou com a relatora, tá? Mas é só para constar, tá, ok? Eu registro as conclusões do Leonanda, do Mário, e fica registrado no vídeo. Tá bom? Acho que fica mais fácil. Depois eu vou olhar direitinho, vou procurar saber essa questão, quando dá empate em relação às conclusões. Tá? Então fica isso para evitar, porque quando volta pelas conclusões, eu não sei como é que fazem lá na DRJ, Sônia, aí geralmente tem que o relator ele coloca o posicionamento deles, e aí depois, mas aí ele, não obstante, uma parte da turma entendeu que seria por dar provimento mais sobre os fundamentos, aí você coloca qual o fundamento que é adotado pela maior parte da turma. Aqui foi um empate, não foi uma parte, então aí entra essas questões de regra aí que estão meio confusas de voto quando dá empate, então eu vou abrir mão aqui dessa minha colocação de posicionamento. Eu nunca vi essa situação na DRJ, de todo o tempo que eu tive lá, DRJ São Paulo 2, DRJ Campinas, DRJ 08,
eu nunca vi essa situação. Também as minhas turmas sempre foram ímpares, o que facilitou bastante. Ah, sim, isso facilita muito de passagem. Tá bom, então ficou assim, foi negado pelo ao recurso, votado pelas conclusões o Mário, Sônia e Leonan. E esse resultado vai ficar replicado para o item 32. E passa a palavra, agradecendo a Ludmila, passa a palavra para o 33, para a Sara. O item 33, a ARGEPLAN, é uma questão também de súmula que já tem, sobre que a alegação do recurso é basicamente a prescrição intercorrente. Então, é um recurso voluntário interposto contra o acordo da DRJ de Campo Grande, que julgou parcialmente procedente o ITR de 95, tem 25 anos, 26, relativo ao imóvel denominado Fazenda Triângulo. Eu vou descrever aqui o que está no acórdão. No termo de verificação e constatação fiscal, a autoridade relatou em suma que o lançamento em questão foi efetuado em virtude da decretação de nulidade da notificação inicial por falta de identificação da autoridade lançadora, que na situação não ocorreu decadência do direito de lançar nos termos da legislação tributária, que devidamente intimado, o contribuinte não apresentou comprovação que justifique reconhecer grau de utilização do imóvel de 100% e afastar a duplicação da alíquota de cálculo do ITR, e que não houve relançamento das contribuições sindicais, porque essas deixaram de ser administradas pela Receita Federal a partir de 96. A contribuinte apresentou a impugnação acompanhada dos documentos de folha 78 a 97, onde, em suma, apresentou argumentos buscando demonstrar que ocorreu a prescrição intercorrente em relação ao lançamento anterior, em razão do prazo decorrido entre a apresentação da impugnação e o julgamento, que teria resultado na extinção da obrigação tributária e respectivo crédito tributário, que tal fato deveria ter sido reconhecido pela autoridade julgadora de primeira instância e que, como consequência, o ato administrativo de lançamento tratado no auto de infração questionado é nulo de pleno direito por constituir e exigir a obrigação tributária já extinta. O lançamento, ora impugnado, foi formalizado em decorrência do reconhecimento da nulidade da notificação anterior por vício formal. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, sobre os argumentos que estão aqui resumidos na ementa. Prescrição intercorrente: no processo administrativo fiscal não se inicia a contagem do prazo prescricional enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão da impugnação pendente de julgamento. A prescrição intercorrente não se aplica ao crédito tributário em litígio na esfera administrativa pendente de decisão. Retificação de declaração: alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente poderá ser aceita mediante a apresentação de elementos concretos que a justifiquem. O prazo para pagamento do ITR e receitas vinculadas vence no último dia do mês, aquele que o contribuinte for notificado, a partir do qual são devidos multa e juros. Afasta-se a multa de ofício, por não ser possível imputar ao contribuinte penalidade por infração, quando havia previsão legal de lançamento do tributo ser efetuado por iniciativa da administração tributária. No recurso voluntário, o contribuinte pretende a reforma da decisão de primeira instância, insistindo que o crédito já se encontra extinto pela prescrição. Acrescenta que a decisão recorrida não abordou devidamente essa questão, pois adotou fundamento legal já derrogado, qual seja o parágrafo 2º do artigo 189 do Decreto-Lei 5844. Reforça que, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o julgamento de primeira instância que anulou o lançamento original foi proferido 12 anos após a apresentação da defesa, por isso entende que o crédito estaria extinto pela prescrição. Pois, conforme alega, em que pese não haver legislação tratando especificamente da matéria, não é razoável que se demore 12 anos para reconhecer a nulidade do lançamento anterior e efetuar um novo lançamento. Entende que o reconhecimento do vício formal que levou à anulação do lançamento original deveria se dar no prazo máximo de 5 anos. Argumenta que o não reconhecimento da prescrição intercorrente levaria à imprescritibilidade do crédito tributário. Invoca, na observância dos princípios previstos na Lei 9784, invoca a aplicação dos demais dispositivos dessa mesma lei para fundar suas alegações relativas à prescrição intercorrente. Invoca também a aplicação dos princípios de segurança jurídica, do Estado Democrático de Direito, oficialidade, legalidade administrativa. Discorre sobre a razoável duração do processo e o direito de petição e colacina teses e doutrinas jurídicas. No mérito, resume sua alegação da seguinte forma:
No mérito, ratifica-se e reiteram-se todas as razões já consignadas no presente processo ao longo de toda a instrução processual, sendo certo que o crédito tributário objeto do presente auto de infração é nulo de pleno direito, não só pela ocorrência da prescrição, conforme acima exposto, mas também pela improcedência de seu lançamento nos modos que se verificou em 1995. Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do crédito, a reforma da decisão de primeiro grau. Requer ainda que as intimações e notificações sejam realizadas pessoalmente ao seu representante legal sob pena de nulidade por cesseamento do direito de defesa. Passa então ao voto da prescrição e da prescrição intercorrente, preliminares. Contribuinte alega que o crédito objeto do lançamento estaria prescrito. Para isso, traz vasta argumentação relativa à prescrição intercorrente. Ela faz uma ora fala prescrição, ora fala prescrição intercorrente, né? Então, estou abarcando aqui as duas questões. Esse é o argumento central do recurso, a prescrição intercorrente. Quanto à prescrição da cobrança do crédito tributário, estou citando aqui o artigo 174, que a ação de cobrança prescreve em 5 anos, constada a decisão da Constituição definitiva, considerando que o crédito constante do processo ainda se encontra em discussão, portanto, não definitivamente constituído, o prazo prescricional que se refere à ação de cobrança, nem mesmo se iniciou, razão pela qual não há que se falar em prescrição no presente caso. Entretanto, a contribuinte foca o seu recurso no entendimento de que o fisco não poderia levar 12 anos para reconhecer o erro formal contido no lançamento originário e entende que tal prazo seria no máximo de 5, sob o risco de perpetuar indefinitivamente a cobrança do crédito tributário. Em que pese os bem lançados argumentos da defesa, a razão não lhe assiste. Conforme determina o artigo 14 do Decreto 7235, uma vez constituído o crédito tributário impugnado pelo sujeito passivo, instaura-se a fase litigiosa do procedimento administrativo. A impugnação, como também os recursos nos termos do PAF, trazem o benefício de suspender a exigibilidade do crédito já constituído, nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN, de forma que, enquanto perdurar o processo, o contribuinte não sofrerá nenhuma ação de cobrança, ou seja, a Fazenda Pública encontra-se impedida de inscrever o inadimplente em dívida ativa por conta de pendência de solução administrativa. Nesse intervalo, o contribuinte pode, inclusive, obter certidão negativa de débitos com efeito positivo, o que dá garantia à obtenção de benefícios fiscais e participar de licitações, dentre outros privilégios. Além disso, o PAF traz ainda vantagens de gratuidade e dispensa de advogados para representar o contribuinte. De outro lado, nesse prazo em que perdura a suspensão da agibilidade, não corre contra a Fazenda o prazo prescricional para que essa proceda à execução fiscal. Além disso, o contribuinte está sujeito às regras previstas no PAF, dentre elas a não aplicação da prescrição intercorrente, matéria que já se encontra pacificada neste conselho, que eu estou citando a súmula aí, a súmula 11 do CAR. Quanto à alegação de que a decisão de primeiro grau foi fundamentada em dispositivo legal já derrogado, qual seja o parágrafo 2º do artigo 189 do Decreto-Lei 5844, segundo o qual não corre o prazo de 5 anos enquanto o processo de cobrança estiver pendente de decisão, e que, no entender da contribuinte, estaria derrogado pela Lei 9784, razão também não lhe assiste, pois tal dispositivo se coaduna perfeitamente com as disposições do CTN a respeito da matéria relativa à prescrição. Ademais, o processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto 7235, o que afasta a aplicação da Lei 9784, ainda que ausente naquele decreto mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para análise e decisão das petições, defesa e recurso administrativo do contribuinte. Então, isso posto, eu estou rejeitando as preliminares. No mérito, embora ele não se insurja expressamente, como ele fala que reforça todos os argumentos, ratificam-se e reiteram-se todas as razões já consignadas no presente recurso, eu coloco quanto à manutenção do lançamento propriamente dito, considerando que o contribuinte não trouxe sequer uma linha a mais em sua defesa, mas limitou-se a informar que ratificam-se e reiteram-se as razões consignadas no presente processo, ao longo de toda a instrução processual, eu estou acatando aí as argumentações de mérito e considerando que esses argumentos já foram exaustivamente analisados pela DRJ, eu transcrevi, então, o que decidiu a DRJ nas questões de mérito. Vou ler aí as questões aí que eu destaquei em amarelo. Ocorrendo a anulação do lançamento por vício formal, a administração tributária dispõe do prazo de 5 anos para efetuar novo lançamento, como previsto no artigo 1732 do CTN. Na impugnação analisada, foram tratadas apenas questões preliminares, não havendo necessidade de se analisar o mérito, por não ter sido impugnado.
Ainda assim, tendo em vista que na impugnação contra o lançamento anterior do exercício de 95, a interessada discordou do grau de utilização apurado sob o argumento de que os dados informados na DITER 94 resultariam em grau de utilização de 100% da área aproveitada, entendo ser necessário analisar essa questão. Acho que esbarrou aqui bem no que tinha sido falado no processo anterior, né, que a DRJ acatou aqui. Ela fala que não foi expressamente, mas ela analisou, né, então eu repeti aqui o que ela trouxe, que ela chega à conclusão. O lançamento em questão, estou lendo só as partes que eu destaquei em amarelo, para ser mais rápido. O lançamento em questão foi efetuado com base nos dados fornecidos pela interessada na declaração de 94, resultando na apuração do grau de utilização de 20% e aplicação da alíquota de cálculo de 2%. Em atendimento à intimação fiscal, a interessada não logrou comprovar a quantidade de gado no imóvel, hora tratada e a área de pastagem nativa existente no imóvel no ano base do lançamento, conforme relatado. O grau de utilização é apurado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável, né? Está explicando como se apura. No caso, hora tratada, a área utilizada aceita foi de 64 hectares, correspondente à área declarada de pastagem plantada, posto que não foi aceita a área de pastagem nativa declarada, por não ter constado na DITER processada qualquer informação sobre animais. Além disso, em atendimento à intimação, a interessada não logrou comprovar a efetiva existência de animais no imóvel, tendo apenas apresentado comprovantes relativos a animais existentes em outro imóvel rural de sua propriedade localizado no mesmo município. Do exposto, restou demonstrado que a apuração do ITR no lançamento impugnado foi feita de acordo com a declaração de ITR processada e com observância do disposto na legislação tributária e que não foram apresentados documentos comprobatórios para justificar a revisão dos dados utilizados para cálculo. Por fim, o requerimento de que as intimações e notificações sejam realizadas pessoalmente ao representante legal da recorrente também não poderá ser acatado, pois esbarra no entendimento deste conselho, que já se encontra simulado, né, a súmula 110, e ante o exposto eu estou conhecendo do recurso, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao recurso. Ok. Dúvidas, senhores? Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Martim? Acompanhe a relatora. Eu também acompanho. Acompanhe a relatora também. Também acompanho. Acompanhe o relatório, presidente. Eu também acompanho, então ficou a oportunidade de posso negar provimento do recurso. Fazendo um apontamento em relação à questão do lançamento suplementar, eu estava pensando que, na verdade, o lançamento suplementar não tem nada a ver com ter havido pagamento ou não, tá? Se eu declaro 20 e a fiscalização, mas não pago nada, e a fiscalização apura 80 barras de cálculo, o que acontece? Significa assim, aqueles 20 vai ser escrito de ativo e vai cobrar, né, se não houver o pagamento. Então, o lançamento suplementar não tem a conotação de que houve um pagamento, significa apenas que vai ser um imposto suplementar sobre uma base de cálculo suplementar, tá? Então, a mera menção que tem lançamento suplementar não significa que o contribuinte pagou aquilo que ele declarou, tá? Pensando aqui, não tem sentido isso, tá? O que ele pagou vai mesmo para cobrança, inclusive, no próprio corrente já fica separado. Declarou, vai lá para inscrição e tal, que aí o lançamento suplementar isso, quer dizer, isso não é suficiente para a gente saber se houve ou não pagamento. Estou dizendo que não que houve aqui, mas não dá indicação nenhuma, né? Então, eu passo a palavra, feito esse comentário, passar a palavra para o 34, são 2 embargos, né? 34 e 35, agradecendo a Sara, sua breve participação, e 34 e 35, palavra Martim Gesto, embargo de conselheiro. Bom, são 2 embargos do mesmo contribuinte, praticamente iguais os 2 assuntos. Eu vou resumir aqui para vocês, começando pelo 30 e... acho que abriu errado aqui. 34, tá? Eu fiz uns grifos aqui, porque no próprio despacho de admissibilidade tem uma pequena confusão com um número que refere ao acórdão do outro processo, não desse. Então, eu só faço um SIC ali, né? Que refere o acórdão 050 em vez do acórdão de final 048. O que aconteceu nesse caso aqui? Apelo do CIPT
não tinha aptidão agrícola, e em razão disso a gente deu provimento ao recurso com base na tela do CIPT, que constava a folha 9 do processo, e em razão disso, por não constar aptidão agrícola na tela do CIPT, a gente entendeu que o VTN deveria ser reestabelecido o VTN declarado pelo contribuinte. Então, meu voto está nesse sentido, não tinha tela do CIPT, apontando a folha 9, a conclusão foi por dar o provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. Na ata constou isso, e na minha ementa, por algum equívoco meu, constou que a gente estava mantendo o VTN. Então, foi um erro do relator, que na ementa constou errado a manutenção do VTN, provavelmente está na hora de formalizar, mas foi a mesma ementa que eu encaminhei na pasta aqui do processo. Então, eu não corrigi isso da ementa, e agora envia de embargos, o presidente fez os embargos inominados, apontando esse erro. Eu entendo que realmente tem um erro de escrita, então, uma inexatidão material na ementa, que contraria o que foi julgado, tanto a parte dispositiva quanto a ata, e eu faço a retificação. Eu pego um texto padrão de ementa, que eu ponho nesses casos, que, então, substituo a parte da ementa que diz deve ser mantido o VTN, etc., por o valor da terra nua, dados do CIPT, média da DTR e desconsideração da aptidão agrícola. Se a fixação do VTN médio não teve por base esse levantamento por aptidão agrícola, que está comprovado nos autos, então se cumpriu o comando legal e o VTN médio adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade legisladora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte. Então, depois eu ponho o trecho da ementa retificada por inteiro, para constar como é que ficou o final, porque tem outros trechos, né, que foram apreciados na ementa. E a conclusão, eu peguei até um modelo de um caso similar que a gente teve na sessão passada ou retrasada, e então eu voto para acolher os embargos nominados para, sem lhes atribuir efeitos infringentes, sanar a inexatidão material devido a erro de escrita da emenda do acordo embargado, passando ela a contar com a redação contida no tópico ementa retificada deste voto. Está sem áudio, Rony. Esse é o 34, o 35 vai na mesma linha? É exatamente a mesma sessão? Agora você clica. Está sem áudio, Martim. Perdão, tem um detalhe a mais do 35? Vamos fazer a votação do 34 primeiro? Não. Então, o 34 tá claro, o material, tá, gente? Vamos votar, Mário. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Acompanho o Martim. Acompanho o Martim. Acompanho também. Acompanho o ilustre relator, presidente. Também acompanho, então fica acolhido esses embargos nominados, sendo feita a retificação da ementa proposta. Por unidade de votos, vamos passar para o 35, então, Martim. Bom, o 35 é exatamente igual, com um acréscimo. Além do erro da ementa, exatamente igual, o mesmo erro na ementa, que eu estou corrigindo. Esse aqui, então, é o caso 050, então está correto o relatório do despacho de admissibilidade ali, não tem esse detalhe. E qual é o acréscimo que existe? Eu errei a folha do CIPT, a folha que constava o CIPT, eu coloquei folha 9, que era do processo anterior, e na verdade a folha 12. Tendo em vista que o despacho de admissibilidade também tratou desse ponto, então, que está na lide desses embargos, então, eu também retifico, né? Então, só o tópico ali que põe erro de escrita no voto. Conforme relatado, também constatou-se no trecho do voto condutor do acordo embargado a existência de outro erro material em relação ao documento comprobatório do VTN utilizado pela fiscalização para o CIPT de 2005, que encontra-se a folha 12, não a folha 9, como consignado na seguinte afirmação: consoante informações do CIPT de folha 9, não foi considerado o critério de aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento, quando este ponto não se mantém. Por tal razão, retifique-se também o trecho do voto do acordo embargado, de modo que deixe de constar no trecho do voto a folha 12, consoante informações do CIPT de folha 9, e, por sua vez, substituindo essa redação, passa a constar consoante informações do CIPT de folha 12. Conclusão, que ficou um pouquinho maior. É disposto para acolher os embargos nominados para, sem lhes atribuir efeitos infringentes, sanar a inexatidão material devido a erro de escrita da emenda do acordo embargado, passando ela a contar com a redação contida no tópico emenda retificada deste voto.
2. Sanar a inexatidão material devido a erro de escrito do voto do acordo embargado, deixando de constar no trecho do voto a folha 214. Consoante informações do CIPT folha 9 e, por sua vez, em substituição a essa redação, passa a constar consoante informações do CIPT de folha 12. É assim como o voto, presidente. Ok. E tem dúvidas? Passar a votação. Mário? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Eu também. Também acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficam feitas essas retificações aí por meio dos embargos. Mantém a palavra do Martim, só que agora vamos entrar no mundo das contribuições previdenciárias, com o item 36 e 37, foram processos que teve coletivas, né, porque, em resumo, aqui é um processo que tem outras questões levantadas pelo contribuinte, Eu não estou ouvindo. Eu vou ver. Vai ouvir melhor agora, ouviu? Tá vendo? Tá. Então, um dos itens levantados pelo contribuinte era a questão da imunidade das receitas de exportação, receitas vinculadas às exportações, e o doutor Martim, tendo em vista decisões recentes do Supremo, quis dar uma olhada, né, ver qual a situação do contribuinte em espécie, né, relativamente a esse ponto específico. Eu acho que chegou a ter votação, não só foi vista por Mário, ficou vista por Mário. Exatamente. Ficou vista por Mário, então a Sônia eu sei que tem um aí que eu acho que é um da Ludmila, que a Sônia não vai poder participar, que já foram proferidos os votos, né? Mas assim, todos podem mudar, mas aí o voto do Ricardo, que está votando com o suplente, já não tem como mexer, se for o caso, né? Enfim, com a palavra, Martim, por favor. Bom, eu vou tratar dos pontos não polêmicos, né? Então, só para quem não estava na sessão passada, que no caso é a Sônia, né? Eu estava negando o provimento ao recurso, daí no meio do voto eu me dei conta que uma das matérias ali, o STF tinha julgado recentemente, e por ser uma questão de repercussão geral, eu tinha que adaptar meu voto com o julgamento, acho que de abril a junho ou agosto desse ano, e eu não estava adaptado ainda meu modelo, é o caso. Então, assim, as matérias não polêmicas. Tem uma alegação de decadência, que eu entendo que por rejeitar, porque não há prova do pagamento antecipado, então não tem como atrair o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e aplicando-se 1731 do CTN, o débito não está abrangido pela decadência. No caso, as competências, elas são... A doutrina da RJ de origem já compreendido que as decadências anteriores, as competências anteriores a novembro de 99, pelo 1731, já estão decaídas. Então, o DJ já reconheceu e somente poderia mudar o cálculo se tu agora traísse 150, que não foi o caso. Quanto ao mérito, o contribuinte faz algumas alegações de mérito, e uma delas é a questão de compras de terceiros para revenda. Em relação a esse ponto, a DRJ assim se manifestou quanto às supostas compras de produtos rurais para revenda, conforme a informação fiscal de, acho que é folha 11, 1870, não impugnada pelo contribuinte, os mesmos já foram considerados no momento da ação fiscal, como relatado pelo próprio impugnante, não havendo, portanto, que retificar. Então, por tudo exposto, conforme fundamentado no trecho do voto acima transcrito, entendo que o acordo da instância julgadora quo não merece reforma quanto ao pontos... aqui é um só, perdão. Quanto ao ponto, compra de terceiro para revenda, sendo improcedente o recurso nesses argumentos. Aí depois eu trato a trading company, que eu vou deixar para o final. As outras alegações que o contribuinte faz são alegações de inconstitucionalidade. Aí eu desloquei uma questão de mérito, porque ele acaba tratando de inconstitucionalidade, que as alegações de inconstitucionalidade eu aplico a súmula CARF número 2, e eu também, o contribuinte alega a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.870 de 94, e que eu, pela súmula CARF número 2, a gente não tem como apreciar, mas de qualquer forma eu transcrevo a decisão da RJ, lutando também como razões de decidir, onde ela explica, né, o entendimento da constitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.870, que eu transcrevo no voto. Então, quanto aos juros de mora e taxa Selic, que é outro argumento, eu aplico a súmula CARF número 4, e
Ao final, apesar do contribuinte não fazer requerimento, acontece essas situações, como é o primeiro caso de contribuição previdenciária que a gente está julgando. Quando o contribuinte alega uma retroatividade benigna, né, quando são os casos até dezembro de 2008, a gente aplica a súmula CARF 147, se não me engano. Quando o contribuinte não alega, a gente não dá provimento a nada, nesse caso, assim, a gente não põe dar provimento ao recurso para, de ofício, dar. A gente já fez isso algumas vezes, mas a gente achou melhor o quê? Simplesmente botar um lembrete, digamos, para quem for executar o acordo, para aplicar a portaria conjunta PGFN número 14 de 2009. Então, fica esse parágrafo no final, quando a gente verifica, em vez de dar de ofício, ou mexer na parte dispositiva, então seria um caso, digamos, de negar provimento ao recurso, mas consta lá no final a questão da portaria conjunta PGFN RFB número 14. Então, a parte polêmica aqui ficou a questão das trading companies. Eu, analisando o caso, eu entendo que o contribuinte comprovou ali no processo que ele realmente fez vendas por exportação indireta, né? Agora, no processo físico, acabei não transcrevendo para a página do processo eletrônico, mas na página 800 e pouco do processo físico, ele põe ali uma tabelinha explicando que foi, acho que 21 milhões de receita bruta que ele decorreu de vendas de exportação indireta. Só que o levantamento, não há nenhum levantamento específico em relação a isso. O fiscal considerou receita e fez o lançamento da contribuição. Então, não há como dar um provimento líquido. Tá? Então, já deixando aberto que poderia ser suscitada uma possível diligência para dar uma decisão líquida. Eu entendi que daria para superar isso, e até por uma questão de que o STF já decidiu o assunto, é uma questão em repercussão geral, que, na verdade, vai voltar lá para lá, fazer o cálculo, vai voltar para aqui para a gente decidir, e voltar para lá de novo para refazer o cálculo, ver se está certo. Então, eu entendi, vale mais a pena, acho que dar provimento aqui, como se fosse aquela decisão de recálculo do rendimento recebido acumuladamente. A gente dá uma decisão ilíquida, né? E que quem for executar o acordo que vai fazer o recálculo. Aqui seria algo nesse mesmo sentido. Eu entendo, então, que as trading companies, a exportação realizadas por trading companies, de acordo com o entendimento do STF, do RE 759244, também quando o julgamento em definitivo da ação da DIN 4735, o tribunal, então, fixou, então, um entendimento de que a imunidade tributária prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no artigo 22A da Lei 8212 de 91. E aí tem outras decisões, o próprio Conselho aqui já se manifestou a respeito, acabei não citando a decisão aqui do conselheiro Wesley Rocha, da primeira TO, da terceira Câmara. Também havia, antes do STF ter julgado, já havia outras decisões do colegiado para ambos os lados, mas eu acredito que agora, com a decisão do STF, não tem como julgar diferente, salvo se for uma questão de prova de fato, né? Eu entendo que aqui foi feito, tá bem provado pelo contribuinte, até pela contabilidade, o contribuinte junta no processo, que ele é uma empresa exportadora, pelo contrato social da empresa, também tem a questão de ser empresa exportadora, e ao executarem o julgado, vão verificar qual realmente o montante, aquele montante que o contribuinte aponta de 21 milhões, é esse o valor que tem que ser excluído ou se é outro valor. Então, é assim como o voto. Então, meu voto, parte dispositiva, disposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, faltou essa expressão aí, presidente, para excluir da base de cálculo do lançamento das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta os valores referentes à receita decorrente da venda de produtos ao exterior por meio de trading companies. Como voto. Ok, obrigado, Martim. Eu tive oportunidade, até foi eu, de certa maneira, assim, ajudei a alertar o Martim dessa situação. Mas, assim, eu tenho uma preocupação, Martim. O que acontece? Essa tabelinha que ele fez, dizendo quais são as receitas de exportação, está na folha 1675 dos autos, tá? São vários volumes, esse é o número eletrônico. Então, ele simplesmente faz uma tabelinha lá, filial, CNPJ, ano tal, vendas por exportações, 1 milhão. Ele bota lá alguns valores, tá? Uma planilha feita em Excel, uma planilha com 6 linhas, tá?
Ele não faz emissão nenhuma, lançamentos contábeis, as notas fiscais que comprovariam isso, nem nada. Ele juntou um monte de contabilidade. A princípio, pelo que eu vi da contabilidade, eu não vi contas separadas de lançamento dessas receitas para exportação. No volume 4, tá, tem algumas notas fiscais. A maior parte das notas fiscais processam notas de compra que são de sementes e também tem muitas guias de recolhimento da Previdência Social, mas aqui as notas fiscais tem algumas que indicam, que parecem ser receitas aqui, em tese vinculadas à exportação. Eu convido vocês a olharem aí. A questão de vocês têm que analisar a prova e chegar a uma conclusão, tá? Na verdade, a minha linha de raciocínio é o seguinte, que eu acho que o contribuinte deveria comprovar de maneira clara que efetuou essas exportações. Na verdade, a fiscalização também não foi muito bem feita, tá? No sentido assim, que se faria no caso desses? A intimação seria para o contribuinte explicar como é que se dava, como é que ele fazia a exportação desses produtos, né? Como é que era a mecânica, exportação, quais contas contábeis atingidas, quais eram os lançamentos contábeis envolvidos, trazer as notas fiscais associadas a essas operações de exportação. Isso seria o certo, né? Se ele está pleiteando uma isenção também, uma imunidade que tem, se está dizendo que parte das receitas dele estão abrigadas pela imunidade, ele é interessado em trazer e digamos, assumir isso da base de cálculo, também tem esse detalhe, né? Até porque ele faz, isso aqui é o produtor de soja, né, gente? Então, produtor de soja grande, são fazendas em Mato Grosso, tá? E cada fazenda é uma filial, uma coisa assim. E aí ele diz que duas das filiais, duas das fazendas vendem para exportação, mas não está, tem essa planilhinha, e repito, não tem, eu não consegui ver na contabilidade discriminado, ele não faz nenhuma, minimamente aprofundado no recurso voluntário aí, qualquer tipo de ligação que dê para a gente fazer uma verificação. Tem algumas notas fiscais que parecem indicar, está no volume 4, eu acho, 2 volume 4, 3, folha 3.201, tem assim, um apontamento na parte reservada ao fisco da nota fiscal, uma operação são vários que estão nesse sentido, né? Essa aí dá uma aquisição, overview essa empresa adquirindo, mas que da outra, mas dizendo assim, tem uma observação assim, não incidência do ICMS conforme com o artigo tal, da lei complementar tal, amparado pelo comunicado SEAT número tal, mercadoria com fim específico de exportação. Então, para algumas notas fiscais ali, parece estar envolvido efetivamente uma operação vinculada à exportação, mas eu acho que está muito desorganizado isso aqui. Eu particularmente, assim, essa questão de dar um provimento tão líquido assim, eu não sei se poderia, aqui vai acontecer, vai chegar, digamos que se chega esse julgado aí, nos termos assim, para começar, não tem nada de trading company aqui, né? Isso aí não tem. Eu não achei uma nota fiscal, ele vendendo por uma trading company, desculpa, mas isso não tem. Tá? São detalhes também, né? Porque a questão toda, né, Sônia, não sei se tapar, existe uma discussão sobre imunidade das receitas de exportações. Isso aí tem mais do PIS/COFINS também tem, CID, se não me engano, mas enfim, se a empresa X ela vende direto para o exterior, se é pacífico, ela tem, em relação a essas receitas, ela tem a imunidade. Agora, o que acontece é que uma parte desses produtores rurais, eles não vendem diretamente, eles vendem para trading companies, e as trading, né, empresas especializadas, e essas empresas, elas vendem para o exterior. Aí, isso foi para o Supremo, porque o fisco arguía, não, receita decorrente de exportação a da exportação direta, eu vendo para o exterior. Então, só isso estaria obrigado pela imunidade. Mas aí os contribuintes não, a receita decorrente
caberia essa receita indireta, estaria também ao abrigo, né, dessa imunidade. Acabou prevalecendo o posicionamento dos contribuintes, está tendo uma visão mais ampla de que a questão é proteger a cadeia de exportação, independentemente de todo o produto exportado, para não onerar, tornar o produto competitivo, etc., né? Então, acabou de contribuinte estar alegando genericamente e não está tendo o mínimo trabalho de correlacionar os documentos muitas vezes o contribuinte, na verdade, o que eu acho que deveria ser feito é o contribuinte fazer planilha, mostrando receita, apontando os registros contábeis, vinculando os documentos a tais registros e tal, e de dar um provimento genérico e esperar que aí a fiscalização tente implementar. Eu não sei um provimento genérico. Vou passar a palavra para você, tá, Martim? Se é que ela faria? Ela vai chegar, vai intimar de novo o contribuinte para comprovar quais são as receitas que estariam vinculadas, receitas de exportação, da nível de nova fiscalização, e o contribuinte teve desde o início do procedimento fiscal, teve condições de trazer essa documentação, né, comprovando parte específica, porque o problema não é só esse caso, tá, gente? Isso aí acontece com alguma recorrência, tá? Assim, o contribuinte, ele traz um calhamaço de documentos, não aponta quais são os lançamentos contábeis, não aponta quais são as notas fiscais, e nem nada, e a gente aqui se vê, talvez, obrigado aí a acontecer em outras coisas de contribuições preferenciais, tá? Com a palavra, Martim, já falei demais, vamos lá. Me conta aí. Rony, só queria te atentar por uma página específica, deixa eu só achar que página que é aqui, eu acho que era, eu acabei perdendo ela, eu acho que é 648, do PDF. 648 PDF, tá? Tá em qual volume que tem esse volume? No volume único, eu só ver aqui. É o volume único que eu tenho aqui. Não é processo, mas tá no volume 1 aqui, segundo o teu... Tá, 648 é a 324 do processo de origem. É um balancete consolidado de 2002, né? Que vai dizer que tem 17 milhões de vendas no mercado interno equiparadas à exportação, né, que é bem o caso de exportação indireta, né, como se lança no... Então, tem um lançamento nessa conta contábil, né, que esse documento, eu estava numa outra página ali, deixa eu ver, pegar aqui, por exemplo, na página, acho que 709, outra página, tem ali, são os clientes deles, né, para quem que ele vende a soja, né, tem algumas empresas que tem o nome de trading company, né, Girassol Importação e Exportação Limitada, Survey Civil Arrands Limitada, Armazém Gerais, página 709, tem outra que é Península International Limitada, diversas empresas têm nome, né, geralmente de empresas ligadas a trade, assim, algumas não sei o que, marítima, Sulmar e Serviços Marítimos. Então, assim, a princípio tem ali uns documentos, realmente concordo, eu pensei em fazer uma diligência, uma resolução, para dar uma decisão líquida, né, eu pensei nesse caminho, só que eu achei, vai voltar, porque assim, eu acho que parece que eu tenho o direito, assim, a mais que uma fumaça do bom direito aqui. Tem uma contabilidade, falando de 17 milhões, ele falou 21 milhões naquela folha, né? Agora, eu achei o número de 17, de repente tem um outro ano calendário, então até os números já começam a ficar parecidos. De repente, falou da filial, ali tem um balancete da matriz, porque também tem a página era 2675, né? Os 17 milhões é o da Campos do Júlio, 7 milhões 194. 8. Quase bate. Também de 7 milhões não bate no centavo. Ali. Então, assim, não bate por uns 10 mil reais só. Da matriz, perdão, da filial 002. Né? Então, assim, eu entendo que tem mais uma fumaça do bom direito, ele alega isso antes do STF ter julgado, ele já vem desde o processo de 2007, vem desde 2007 em impugnação, em recurso voluntário, alegando
a exportação indireta, mesmo o STF não tendo uma decisão definitiva, ele não surgiu com esse argumento agora. E aí vem o STF e julga, então, só agora que, digamos, ele tem um mérito, que para ganhar administrativo, porque senão, de repente, ele ficou de provar isso no judiciário, e aí a gente tem uma solução assim, tem como resolver administrativamente a matéria, até para não dar uma sucumbência para a União depois. Só que dá para fazer isso, na minha opinião, sem diligência ou com diligência? Eu fiquei um pouco de dúvida, mas eu entendi, acho que dá para fazer sem diligência. Se não acharem que é R$200, ou se acharem que é zero, não vai excluir nada do lançamento. Se acharem que o valor é 17 milhões ou 21 milhões, vão excluir o valor maior do lançamento. Mas se achar que fazer uma diligência para saber o valor exato, eu acharia melhor do que negar provimento. Acho que digamos que na diligência disser não tem nada para ser excluído, bom, eu concordo, vamos negar provimento. Mas eu acredito que pelo que consta dos autos, vai ter sim um valor significativo para excluir do lançamento aqui. Não, sim, eu não nego que ele faça. É exportador de soja, gente. Eles têm que alimentar as vacas da China, né? Então, eles vendem a maior parte da produção, provavelmente. Tem muita soja vendida no mercado interno, mas também tem boa parte para o mercado externo, né? O que me preocupa um pouco assim também, principalmente o recurso. Eu acho que se fosse até querer fazer críticas aqui, ó, mas já fazendo aos procuradores, um escritório mais estruturado, eu teria feito, sim, né? Uma peça recursal melhor, que apontasse assim, ó, contábeis tais, nossos fiscais tais e tal. Agora aqui, simplesmente tem uma planilha lá jogada e um monte de documento que a gente está tendo que catar antes ou depois, né? Isso aqui é complicado. Enfim, não sei o que você acha, eu sei que tem... É possível executível, sim, tá? Mas eu tenho... Eu vou falar da minha experiência, de como eu venho julgando até hoje, né? E foram diversos processos que eu julguei dessa forma, e eu mantenho a minha coerência. Para mim, documento não é prova. Prova é a correlação lógica promovida pela parte a partir de documentos. Então, se a parte não faz uma correlação lógica a partir dos documentos, ela não trouxe prova, e eu não aceito só um monte de documento juntado. Então, essa é uma das situações. Outra situação, relação, para mim, não é prova. Então, juntou a relação que ele mesmo fez, isso não prova a venda, a relação com o trading, seja da forma que for. Ele pode trazer o contrato que ele fez com as empresas, né? Diversas formas de você provar. Mas uma relação que o contribuinte apresenta, eu vi aqui a relação do 709, isso para mim não é prova efetivamente. Isso é um argumento de defesa, mas não é prova. A prova seria se ele tivesse trazido todos os contratos que ele fez, né, os pagamentos, as DI, sei lá, a DS, sei lá, ele tem documentos para fazer a prova da exportação que ele puder. Então, fazendo só esse parênteses, eu não tinha examinado o arquivo, né, do processo, né, desse processo especificamente, mas esses documentos, para mim, não comprovam. Voltando a falar, a prova é a correlação, na minha ótica, é a correlação lógica e a parte que faz a partir dos documentos. Então, feita essa correlação lógica, os documentos não podem ser aceitos como prova. Ok. Bom, senhores, assim, eu estou pronto para votar, né? Assim, é um pouco aí vocês que vão ter que fazer as suas avaliações. Eu só digo que é um caso assim, muito... acontece isso com uma certa recorrência, né? A gente traz um monte de documentos desorganizados, assim, sabe, a gente fica tentando estabelecer uma correlação aqui que deveria, eu acho, o contribuinte, que é o maior interessado em estabelecer, como eu falei, se ele quer registrar a imunidade, tem que explicar como é que se dá a relação dela com essas três, as três são tais, eu jogo na contabilidade nas contas tais, etc, etc, as notas fiscais correlacionadas são essas. Ele podia fazer até uma relação, mas a relação se reportando aos documentos do processo de modo a trazer um encadeamento lógico, né? Mas se a gente não der, vai ter um enriquecimento disso da União, ou então porque tem alguma coisa que certamente exportou, mas realmente aí eu fico um pouco preocupado, né? Vai ter muitos casos em contribuição que se a gente adotar esse critério, vai começar, né, vai chegar, essa daqui vai ter que ser reaberta uma fiscalização para verificar,
para verificar uma coisa que ele mesmo deveria ter, que vai jogar no colo da fiscalização um ônus de fazer todas as diligências, né, como falou, os contratos de exportação também, né, os contratos com as trades, especificando os termos, isso tudo tem que estar correlacionado com os documentos de uma maneira organizada, né, enfim, acho complicado. Mas o Mário quer falar, e depois, se todos estiverem prontos, a gente pode votar. Mário? Inicialmente eu fiquei na dúvida qual seria o encaminhamento que você estaria propondo. Bem, em relação a essa quem o Martin já expôs o encaminhamento dele, né? Seria nesse ponto dar provimento. No seu. Não, o meu, eu sou o último a votar, né? Eu não estou encaminhando nada. Estou só levantando aí para vocês pensarem, né? Eu estou tendendo assim, a não aceitar, sabe? Porque dentro dessa linha de que o contribuinte não fez o encadeamento. Como acho que a palavra correta foi esse encadeamento lógico entre as provas e as votações. A gente vai acabar pensar e conseguir achar. Como eu também, o Martim olhou algumas coisas aí da contabilidade que realmente dão a entender que tem essa exportação. Eu acredito que a empresa exporte, mas é isso na questão de dizer que a empresa está desorganizada. Ela apresentou as razões de convencimento do julgador delas sem uma articulação suficiente para você poder. E nesse caso é um ônus dela, sim, né? Porque ela que está querendo a receitas de produção dela, se ela se julgar abrigada no Instituto de Imunidade, de isenção, para uma pessoa física, ela tem que comprovar que ela tem uma isenção. Isenção e imunidade são situações especiais que o interessado tem que trazer as provas para poder se beneficiar, né? Ele é mal interessado. Enfim, eu tenderia a negar provimento nesse ponto, mas assim, dentro de uma linha que, embora haja elementos que indiquem, contribuinte, os elementos que tem nos autos não são suficientes para você conseguir mensurar e poder quantificar, e o auto infração necessita assim, que haja esse provimento genérico, assim, eu acho um pouco complicado, até porque, como a Sônia alertou, eu tenho mesmo dúvidas, né? Assim, a gente, se essas situações, tem umas relações que ele mesmo fez, tem contabilidade, a contabilidade ela vale se ela está respaldada pelos nossos fiscais. Quais são os nossos fiscais apontados para esses documentos aqui? Eu acho que tudo está um pouco precário, tá? Eu tenho dificuldade aqui um pouco sim, quando ele está vendo o Dr. Márcio também, porque ele trouxe razões bem substanciais. Mas é isso. Mário, não sei se está pronto para votar, quem viu? Não, só complementando. Então, eu vi um caso relativamente recente que foi reconhecido para a empresa venda para a Zona Franca de Manaus. Ela tem direito a aproveitamento de crédito. De PIS/COFINS. E aí, a fiscalização na execução do acordo aqui do CARF, ela intimou a empresa a apresentar os documentos que comprovassem efetivamente as vendas para a Zona Franca de Manaus. Então, aí a empresa não apresentou que ela tinha 20 anos, que ela não tinha mais guardado os documentos. Então, aí é problema dela, que não guardou o documento. Eu acho que no caso que a gente está trabalhando aqui também, não tem como a gente, primeiro, baixar a diligência, a gente está puxando uma coisa que vai ser feita depois. Porque, pela proposta de encaminhamento, está reconhecendo as exportações. E aí tem um problema também, a gente falar esse termo trade company, que hoje nem usa mais trade company, né? Trade company são aquelas criadas lá pelo Decreto-Lei 1248, que hoje estão fora de uso. A gente tem muito mais as chamadas comerciais exportadoras, que têm muito menos burocracia para serem criadas, e elas operam normalmente no mercado aí. Então, a gente vai entrar numa seara que eu acho muito mais complexo. E, para mim, foi alegado, a fiscalização tinha interpretado, e eu acho que está bem encaminhado aqui. Dizer, reconhecer, retirar da base de cálculo, e aí eu estou na dúvida se é sobre a receita bruta, se é a contribuição sobre a receita bruta ou se é sobre a receita, porque a receita bruta é um outro termo que é usado para aquela outra contribuição substitutiva criada lá em 2007, se não me engano. Mas eu acho que está bem encaminhado aqui. O valor referente à receita depende de produto exterior. Aí que tem que tomar cuidado com esse por meio de trade compra. Na verdade, Não, é isso. É o termo mais correto aí.
E só complementando essa questão da aprovação, aquela base legal que foi citada lá na decisão da TRJ, que estava na IN 3 e foi reproduzida na IN 971, ela foi revogada o ano passado, justamente por causa da decisão do Conselho do Supremo, se não me engano. O artigo 170, estava no parágrafo 1º e 2º do 170, foram revogados em setembro do ano passado, me parece que decorrente da decisão do STF. Então, está bem tranquilo. E aqui o termo que se usa é decorrente de comercialização com empresa de posicionamento do país, no comércio interno e não de exportação, independente da destinação que será dada. Então, essa nota que você citou agora, eu pedi aqui, o presidente, não sei se era a página 308 que você tinha citado, aquela nota. Nota fiscal. Tomou como exemplo, não lembra o nome, né? Lá tem o código dizendo lá, mercadoria destinada, além de constar lá a noitidez do ICMS, no meio dela fala mercadoria destinada à exportação. Notas fiscais. Tem algumas notas fiscais assim, tem. Isso, então eu acho que isso aí é na liquidação da Na liquidação, é que realmente eu fico preocupado com o tratamento que vai ser dado nisso na Receita, sabe? Porque a gente começa a mandar um monte de coisa líquida, tem que abrir uma fiscalização para verificar, e aí depois como é que fica, né? Isso aí não é uma coisa que se contribui. Eu não vejo como negar aqui, falando que ele não fez provar, porque não era o contexto da fiscalização propriamente, e nem dos acordos. Simplesmente falou, olha, você não tem direito à exportação indireta. Foi dito isso lá no acordo da DRJ. Então, não foi por falta de prova de que ele tinha efetivamente promovido venda para comercial exportador ou trade company. Então, falar que não está aprovado nos autos, porque ele não foi chamado a aprovar também. Entendi. Você está dizendo que ele não simplesmente se ficou muito, né? Na DRJ, a DRJ não disse que ele não tem prova nem nada e ele teve pouco de prova. Na verdade, só ficou na questão de direito, no sentido você não tem direito porque venda mercado interno não cabe. Havia expressa vedação na IN, né? Sim, aí, por conta disso, ele não se preocupou em fazer uma prova mais elaborada dessa vingança. Tá, entendi assim, né? Não, assim, eu acho bem ponderado mesmo, não tinha visto sobre essa ótica desse assunto. E, Martim, fica a sugestão do artigo 170 revogado, o parágrafo 1º e 2º da IN 971, que é atual, que trata... Pode repetir, Mário, não entendi. Onde é que eu estou citando isso? Está na IN 971, no artigo 971, 2009. Mas onde é que eu cito isso? Além da decisão lá do Supremo, que já é o suficiente, né? Mostrar que a própria Receita já reviu o seu posicionamento. Qual é o número da IN? É o artigo 170, era o parágrafo 1º e 2º. Artigo 170. Parágrafo 1º e 2º da vigente. A antiga está citada na decisão da DRJ. Mas qual é a vigente, o número dela? 971 mesmo. Está muito ruim o áudio, 971. De 2009. Tá. Mário, mas aonde você falou que você viu prova? Em que documento você falou? Porque eu estou procurando ali, não estou achando. Em que documento? Prova de quê? Prova de que ele fazia, de que ele comercializava com o exterior. Aonde que você falou que você viu essa prova? As notas fiscais, no processo. Dos documentos que o Martim mostrou para gente, ele mostrou o balanço, e mostrou o... No balancete da empresa, a folha 648 tem 17 milhões de Mas eu mercado interno. também. Folha 3201. 3201? 3201, mas tem várias nesse meio aí, tá? Um dos volumes 4 aí é 3201. Mas acho que o importante eu acho que hein, Sônia, o que o Mário está querendo dizer é uma linha assim que é interessante, que tem bastante pertinência. Simplesmente ele, em nenhum momento ele foi chamado, ele foi autuado, né? Aí ele alega que tem receitas de exportação que não deve ser tributado, tá? Ele alega isso no contencioso. E, na verdade, o contencioso, a fiscalização, a diligência, isso eu me recordo que eu
olhei o processo com calma, nem a DRJ, nem a fiscalização diz que não está provado que você não tem receitas. Né? Ela diz assim, que essas vendas internas, a fiscalização diz assim, essas vendas internas, elas não são imunes, é simplesmente isso, entendeu? Ela não entra num juízo de mérito se tem prova ou não, a DRJ. Ele fala, mas ele alega que ele fez. Se ele ele alega, mas assim... Ele tem que provar, se ele não provou, não dá. Mas assim, eu vejo assim que a autuação e a adesão da DRJ não foi muito nessa linha. Eles ficaram assim, ó, não interessa se você tem prova ou não. Licenciaram. Ficou assim num argumento só um argumento que... Aqueles processos um pouco, o problema que a gente vai ver com frequência aqui na DRJ. Na DRJ ela escolhe um argumento que é suficiente e deixa de analisar. Ela não é assim, o certo seria... certo, porque não tem embargo na DRJ, né? Você vai ver como dá problema isso aí, né? Tipo assim, o direito você tá correto, mas você não tem prova. Não, aqui não, você não tem nem direito. Então, nem essa questão... Não. Então, é isso que o Mário está colocando, que ele não teve chance, assim, sequer de... Ele não foi em estado a provar que tinha esse... Mas ele foi, porque ele alegou. Ele foi porque ele alegou. Eu discordo. Se ele alegou, ele tem que provar. Mas perguntou, Sônia, as notas fiscais e as contabilidades que ele anexou, não seria a prova que ele ajuntou? Mas aí eu preciso ver isso. O relator deveria ter feito, então, desculpa, uma planilha mostrando onde está a nota, fazer esse batimento. Ou o contribuinte deveria ter trazido isso. Aliás, isso é obrigação do contribuinte. Ele trouxe, eu tenho a planilha. Faz mas então, trouxe a planilha. Mas a planilha não bate o número. Não, ele não conferiu a planilha porque eu acho que não é função nossa também, não. Eu acho que isso é um direito. Ele tem direito a excluir da receita as exportações. Quais são elas? Vai lá apurar, vai ser a fiscalização, a unidade preparadora que vai verificar. Não vou fazer esse trabalho de ficar picando essa planilha, nota por nota, para verificar qual que entra e qual que não entraria. A unidade preparadora vai ter um trabalho enorme, mas não é nem por isso. Eu não sei nem se as notas fiscais que ele trouxe, se está batendo, se não está batendo. Ele não fez para mim. Então, não vou adiantar o meu voto. Né? Podem votar quando chegar. Não tem uma olhada, não, só para ver o tipo de nota fiscal que, a princípio, é só olhar o processo e dar uma olhada. Ver se a nota fiscal, pelo menos se aquele tipo de nota fiscal, porque realmente eu nunca tive contato, talvez se tenha tido em algum processo com essas notas fiscais vinculadas à exportação, né, que estão, na verdade, estão entre duas empresas do grupo, né, entre a Overtrio, Óleos Vegetais, e essa aqui que é a agropecuária, que foi autuada. Então tem assim um carimbo lá, tá batido a máquina, né, e tem observação lá falando que realmente é vinculado à exportação, etc. Isso é interessante você ver. Só abrir 3201. 3201. É uma delas, não tem várias, tem várias notas, são dezenas de notas nesse sentido, tá? Não é só essa, não. Então, eu acho que eu não sei se ele fez uma nota, se ele trouxe exaustivamente ou só ilustrativamente. Tem microfone, você estava tentando falar e eu não... Oi, Juliana, pode falar. É só um apontamento sobre o horário do pessoal da assistência, só para eu lembrar, tá? Vou pedir... Não, obrigado, Juliana, foi bom lembrar, até por conta de que a gente tem que liberar eles, né? Eu vou pedir para fazer, nesse instante aqui, uma pausa na gravação, a gente retoma no mesmo ponto, tá? Mas aí fica só o Mário e para encerrar a gravação do apoio, né? Tá, Marco? Você pode encerrar esse bloco, a gente vai retomar, continuar com o processo posteriormente, mas tendo em vista aí os horários de vocês, a gente vai ficar com a gravação nossa aqui. Pode ser, gente? Ludmila, Mário. Tudo bem, Marco?